Olá, professores e professoras, sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 4º ano de matemática, texto 6 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é um conto, um texto de ficção que conta uma história com todos os elementos essenciais de uma narrativa. O gênero tem como finalidade relatar fatos reais ou imaginários de forma criativa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são a EF04MA18, EF04MA19, EF04MA21 e os descritores são os D3, D4 e D12. As habilidades destacadas se referem a reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais, com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria, reconhecer simetria de reflexões em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas, medir, comparar e estimar áreas de figuras planas desenhadas em malha quadriculada pela contagem dos quadradinhos ou de metade de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. Os descritores se referem a identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelo tipo de ângulos, identificar quadriláteros observando as relações entre seus lados, resolver problemas envolvendo cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Agora vamos para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente uma caixa de bloco lógico. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles observarão e citarão características das peças e depois formarão um Pinóquio utilizando-as. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, se desejarem, indique aos alunos como devem formar os grupos solicitados e prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta da leitura compartilhada, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitura dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 3 com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto caprichem. Durante a resolução coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta para a resolução das questões 4 e 5 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática.
momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com um ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente folhas de papel sulfite, tesoura, copos descartáveis, 4 caixas de blocos lógicos, giz e instrumentos para traçar ângulos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, no qual serão explorados o conceito e a identificação de ângulos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, mantenham as mesmas duplas que foram formadas durante a realização da atividade 1 ou indiquem aos alunos como será composto os pares de acordo com os objetivos que traçaram. Citem que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuar em equipe, desenvolver novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual. Aproveitem para observar durante esse momento o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente caixas de blocos lógicos, folhas de papel sulfite 40 kg e réguas. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, no qual serão explorados o conceito e a classificação das figuras planas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A atividade prática sugerida nesse momento será feita em grupos, portanto é importante que os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar a fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual e a esse conteúdo trabalhado. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Proponha aos alunos responderem inicialmente a questão 1 de forma oral. Esclareça que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Realizem as intervenções necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 2 é individual. Aproveitem para observar durante esse momento o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a resolução coletiva da questão 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente réguas. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual realizarão medições. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais.
Também é possibilitado, nessa ação, o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Para a proposta de leitura compartilhada, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem os alunos que participarão. Aproveitem para observar o nível da fluência deles. Em seguida, a atividade prática sugerida deve ser realizada em duplas. Se desejarem, mantenham as mesmas duplas que foram formadas durante a realização da atividade 3, ou indiquem aos alunos como será composto os pares de acordo com os objetivos que traçarem. Citem que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuar em equipe, desenvolver novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente filipetas de papel contendo os números de 1 a 5 e 2 saquinhos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos responderem às questões de uma forma lúdica na proposta de uma brincadeira. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No momento dos grupos demonstrarem como chegar às respostas, incentivem os alunos a se voluntariarem, espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Esclareça que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Durante a realização dessa atividade, observem o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Ao final da resolução das questões, se julgarem necessário, promovam uma revisão dos conteúdos estudados, esclarecendo as dúvidas dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo.